econômica. Vou girar aqui já com o secretário que está na sede da Secretaria da Fazenda, o Rogério Pegoretti. Boa noite, muito obrigado por atender o Giro TV. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela TVE. E vamos começar falando sobre a gestão, da Fazenda, do dinheiro do Estado nesse período de pandemia do coronavírus. Como que o Estado começou as suas ações após os primeiros indícios de crise econômica por conta desse isolamento social, dessa questão toda do coronavírus? Bom, o governador Renato Casagrande, ele sempre esteve muito atento à boa gestão fiscal. O Estado do Espírito Santo tem o orgulho de ter a nota A em gestão fiscal, concedida pelo Tesouro Nacional, desde o ano de 2012. E o governador, ele sempre nos determinou, na Secretaria de Fazenda, na área econômica do governo, a manter o melhor equilíbrio entre as receitas e as despesas. Desde janeiro do ano passado, assim que assumiu o seu segundo mandato, o governador Renato Casagrande editou um decreto determinando a redução das despesas de custeio em todas as secretarias. Além disso, determinou também que todas as novas contratações fossem avaliadas por um grupo técnico composto por diversos secretários. Enfim, desde o início do ano passado, já havia uma grande incerteza sobre o desempenho da economia nacional e mundial. O mundo já vivia num momento de desaceleração de sua economia. É claro que não estava previsto uma crise com as proporções que nós estamos enfrentando agora, mas o Estado do Espírito Santo sempre esteve preparado para passar por momentos como esse. E assim... Pode falar, secretário. E assim que se intensificam os resultados do coronavírus, mais medidas são necessárias para poder sustentar as despesas do Estado. E quais medidas foram essas tomadas pelo governo para auxiliar no combate ao coronavírus na área econômica? Bom, existem as medidas para apoiar as empresas e as pessoas, e existem medidas para a gestão do governo. As medidas para dentro do governo, de contenção de despesas, de redução de gastos, elas foram determinadas a todos os secretários, com a ordem de manutenção do emprego. Nós temos que preservar o emprego das pessoas. Então, para dentro do governo foi determinado redução de contratos, revisão de contratos, sem que haja aumento de despesa e, pelo contrário, que haja bastante redução de despesas e esses números, porque para poder dar conta da redução da arrecadação que nós estamos enfrentando. Mas as medidas de maior impacto que as pessoas estão acompanhando no momento são as medidas para proteger as empresas e as economias e as pessoas. Mas é importante deixar muito claro que a competência e quem tem condição, de fato, de adotar medidas substanciais que ajudam todas as empresas, pessoas e órgãos públicos nesse momento é o governo federal. Isso por uma questão técnica, porque o Estado ele tem como fonte de arrecadação principal apenas o ICMS. O Estado ele não pode se endividar para apoiar empresas, não pode se endividar para poder ajudar pessoas. Um processo de endividamento do Estado, para a gente fazer uma operação de crédito, chega a demorar até 2 anos, não por conta nossa, mas porque todo o processo de endividamento ele passa por uma análise grande dentro do governo federal, ele passa pelo Senado, ele tem todo um trâmite muito lento e burocrático. E, além disso, o Estado ele não pode emitir títulos da dívida. Só a União, só o governo federal que ele pode emitir títulos. Ou seja, não há fonte de captação de recursos do Estado para apoiar empresas e pessoas em volumes maiores do que nós estamos apresentando, que não seja apenas a receita atual do ICMS ou os recursos que nós já temos disponível em caixa. Bom, feito essa observação, vamos relembrar algumas das medidas que o governo do Estado lançou. Fizemos algumas medidas na área financeira, de criação de linhas de crédito, disponibilização de linhas de crédito do Bandes e do Banestes, linhas de crédito emergenciais, e é bom destacar que no início dessa crise, aqui no Estado, os únicos bancos que estavam fazendo concessão de empréstimo para empresas
era o Bandes do Banespa. Os outros bancos privados, inclusive os bancos públicos federais, não estavam fazendo nenhuma operação de crédito por conta da redução de liquidez que ocorreu no mercado. Já o governo do estado, os bancos estaduais, mantiveram e ampliaram sua política de crédito para poder apoiar as pessoas e empresas nesse momento. Além disso, o governo do estado disponibilizou também uma linha de crédito de 30 milhões de reais destinada a microempreendedores individuais, pessoas físicas, autônomos, um empréstimo de até 5 mil reais sem juros. A pessoa vai poder pagar em até 24 vezes sem juros. Também foi liberada uma linha de crédito de 70 milhões de reais para microempresas com faturamentos de até 360 mil reais por ano, para que essas empresas possam pagar sua folha de salário, pagar seus funcionários, com a obrigação de manter as pessoas empregadas. E essa é uma linha de crédito com juros subsidiados na ordem aí de 3,7% ao ano. O governo do estado também disponibilizou 100 milhões de reais no fundo de aval, porque às vezes nesse momento as empresas têm dificuldade de oferecer garantias nas operações de crédito. E aí com isso o fundo de aval ele permite então disponibilizar recursos para avalizar, para garantir as operações e agilizar a oferta de crédito para as empresas e pessoas. Além disso, também foi feita uma série de medidas na área tributária. Bom, em primeiro lugar, nós fizemos a prorrogação do ICMS das empresas do Simples Nacional. Então, as empresas do Simples Nacional, elas vão poder ficar 3 meses sem pagar o ICMS. Isso gera um impacto de 100 milhões de reais para o Estado de redução de arrecadação nos próximos 3 meses. Foi também feita várias prorrogações de prazos para entregas de obrigações acessórias, prorrogação de prazo para entrega de livros, prorrogação de prazo para entrega de documentos, prorrogação de prazos de entrega da DOT, enfim, uma série de obrigações acessórias tiveram seus prazos prorrogados. Uma breve pausa nas medidas anunciadas pelo secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, que é o nosso convidado hoje no Giro TVA especial desta segunda-feira. Rápido intervalo e já voltamos. Segunda, ela está entre os primeiros defensores do aumento nos gastos públicos para socorrer os trabalhadores e as empresas afetados pela pandemia do coronavírus. Denunciou a lentidão das autoridades brasileiras e alerta sobre a posição negacionista do presidente Jair Bolsonaro, que tenta minimizar a necessidade de isolamento. No centro do Roda Viva, a pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional e professora da Universidade Johns Hopkins de Washington, Mônica de Boll. Segunda, 10 da noite. Roda Viva. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná. Quarta, 8h15 da noite. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça,
Caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Não entre em pânico, mas leve a sério. Você pode ser jovem e saudável, mesmo assim, precisa se prevenir. O vírus pode ficar incubado por até 14 dias e a maioria das pessoas infectadas não tem sintomas ou passam por uma doença leve e se recuperam. Mas elas se tornam transmissoras. Proteja o próximo e a si mesmo. Vai dar tudo certo. Um capotamento na estrada. Tem mutilação? Tem. Uma vítima de explosão. Como ele treina. E os desafios dos águias nos salvamentos no litoral. Ok, 20 pegadas-vidas e volta da base. A primeira coisa é saber o que está acontecendo, aonde, porque depois que decolou não dá mais tempo, né? Estamos de volta com mais o bloco do Giro TV nesta segunda-feira. Entrevistado especial de hoje é o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti. Falávamos no último bloco sobre as medidas adotadas pelo governo do Estado em combate à pandemia do coronavírus na área econômica. O senhor falava, secretário, sobre as medidas de empréstimo a empresas, ao empresário individual. Quais outras medidas que o governo tem tomado para auxiliar a população, o empresariado no geral, na pandemia do coronavírus? Bom, além de algumas daquelas medidas que eu tinha falado no bloco anterior, é bom destacar também que nós providenciamos nesse nosso pacote a extinção em definitivo do Sintegra. O Sintegra é uma obrigação acessória, é um arquivo que todos os meses uma grande quantidade de contribuintes precisavam enviar para a Fazenda, e nós conseguimos desenvolver nossos sistemas de forma que agora não é mais necessário nenhum contribuinte, não só nesse momento de crise, mas em definitivo, já não será mais necessário o envio desse arquivo para a Fazenda. E como é? Pode falar, essa extinção do Sintegra, além de ser uma medida de apoio às empresas e contadores nesse momento, ele também tem uma relação com a determinação do governador Renato Casagrande de que a equipe da Fazenda faça o máximo de investimentos em tecnologia para poder desburocratizar e facilitar a vida do contribuinte. Então, o Sintegra já estava em desenvolvimento, sua extinção, e foi concluída a extinção do Sintegra agora durante esse momento. E em relação à arrecadação do Estado, qual o tamanho da dificuldade encontrada pelo Espírito Santo na arrecadação, no dinheiro que entra para o governo do Estado em relação à pandemia do coronavírus? Já há algum retrato de quantos milhões de reais o governo deixou de arrecadar com a pandemia do coronavírus? Bom, as finanças do Estado, nós estamos com um duplo impacto durante essa crise, porque além da crise do coronavírus, ainda há uma outra crise nos preços de petróleo, por conta de uma disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita, disputando redução da produção mundial de petróleo. Qual é o problema? Quando nós elaboramos o orçamento para esse ano, nós estimamos que o Estado iria arrecadar 2 bilhões e 200 milhões de reais de royalties de petróleo, por conta do volume de produção que havia naquele momento e da projeção do preço do barril de petróleo a $60 o barril. Só que, com essa disputa, o preço do barril de petróleo caiu mais da metade, chegou a menos de R$25, chegou a bater R$23. E com essa disputa, nossa estimativa de arrecadação foi frustrada em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mantendo-se esses preços que estão praticados atualmente no petróleo, a nossa arrecadação ela vai frustrar em 1 bilhão e 300 milhões de reais só de royalties de petróleo, e isso independente da crise do coronavírus. Com a crise, ela se aprofunda ainda mais nosso problema de arrecadação de petróleo, porque a demanda mundial por combustível reduziu, haja vista que
a movimentação de pessoas caiu bruscamente, e isso impactará ainda mais na nossa arrecadação, tanto de royalties de petróleo quanto de ICMS. No caso do ICMS, nós precisamos aguardar concluir o mês de abril para termos números mais precisos e estimativas mais coerentes, mais corretas sobre o avanço na nossa arrecadação. É certo que teremos uma queda muito expressiva, alguns estados falam em 20%, 30%, alguns modelos matemáticos apontam para isso, o que significa aí algo em torno aí de 2 a 3 bilhões de reais a menos de receita para o estado. Mas ainda, para termos ainda números mais concretos, mais seguros, nós precisamos esperar concluir o ano, o mês de abril, para depois anunciarmos os números e as medidas de ajuste que poderão ser necessárias. E esse impacto que o senhor citou, ele vai afetar os compromissos do governo do estado com os servidores, com os fornecedores, com contratos em vigor, por exemplo? O governo do estado, ele busca manter em dia os seus compromissos, nós buscaremos honrar os nossos compromissos e adotaremos uma série de medidas de ajuste, se for necessário, para poder manter os salários em dia dos servidores, manter em dia o pagamento dos fornecedores e, principalmente, sobretudo, manter em dia a prestação do serviço na saúde, manter em dia a proteção à vida das pessoas. São diversos instrumentos que o Estado pode utilizar, como suspensão de pagamento de dívidas com a União, renegociação de contratos com fornecedores, postergações de pagamentos de algumas obrigações tributárias para momentos futuros, enfim, uma série de obrigações, de ações que o Estado pode fazer, utilizar também parte do seu recurso em caixa, o seu superávit financeiro, enfim, é uma série de obrigações que o Estado pode adotar para fazer frente à sua queda de arrecadação. É claro que quanto maior a queda de arrecadação, maiores serão as dificuldades para enfrentar esse momento. Mas o governador Renato Casagrande, ele é um líder muito preparado e muito disposto a trabalhar duramente nesse momento difícil para que nós possamos enfrentá-lo e vencer. Nós estamos conversando com o secretário de Fazenda do Espírito Santo, Rogério Pegoretti, e agora eu pergunto para ele em relação ao estado de calamidade pública que foi assinado pelo governador Renato Casagrande, que facilita uma série de medidas, inclusive na área econômica. E é isso que eu te pergunto, secretário, o que o estado de calamidade pública decretado pelo governador auxilia na gestão do dinheiro e em investimentos, como o senhor citou, nesse momento, na preservação das vidas, na área da saúde e outras áreas prioritárias. Como isso modifica o caixa do estado? O estado de calamidade, ele desburocratiza algumas ações. Então, a execução da despesa ela é mais rápida. Por exemplo, se a saúde precisa comprar um determinado remédio para tratamento do coronavírus, se houver essa necessidade urgente, não haverá aquele prazo tão longo de licitação. São processos muito mais ágeis, são processos de aquisição emergencial durante o período de calamidade. Do ponto de vista fiscal, algumas restrições, como metas de superávit primário, meta de resultado nominal, várias dessas restrições, elas ficam suspensas durante a vigência do estado de calamidade, do decreto de calamidade. Mas é muito importante deixar claro que tudo é realizado com a maior transparência, com as informações disponíveis para o cidadão em tempo real. O governo do estado, por conta dessa agilidade e do volume grande de contratações na saúde, o governo do estado criou uma área de transparência lá no portal coronavírus.es.gov.br, onde ali o cidadão pode acompanhar todas as aquisições, todos os contratos, todos os valores, tudo feito com transparência para garantir a segurança do cidadão, que o recurso público está sendo bem empregado para o bem maior da população. Muito obrigado, secretário. Esse foi o secretário Rogério Pegoretti. No segundo bloco, daqui a pouco, a terceira parte da conversa com o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, aqui no Giro TV especial desta segunda-feira. Já voltamos.
Neste último mês de quarentena, a perda acumulada no PIB de São Paulo foi de 86 bilhões de reais, 4,4% do resultado do ano passado. E a pandemia ainda não atingiu o pico. O que esperar do Brasil depois da crise? Você confere a análise do cenário econômico na quinta-feira, às 10h45 da noite. Um novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. Na opinião da próxima quarta-feira, na Semana do Índio, vamos falar sobre como essa população enfrenta a pandemia. Especialistas alertam para o perigo de um genocídio. O inimigo não é apenas o coronavírus. O problema da demarcação de terras tem resultado em conflitos violentos. Esperamos você, 10h15, depois do Jornal da Cultura. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE especial desta segunda-feira, feriado de Nossa Senhora da Penha. Aqui na TVE você acompanha uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, na tela conosco. Eu abro esse terceiro e último bloco, secretário, para a gente falar sobre impactos da redução do ICMS na vida das pessoas. Um dos exemplos é a redução na conta de energia, não é isso? Sim. O governador Renato Casagrande anunciou na última quinta-feira a isenção do ICMS na conta de energia das famílias de baixa renda com consumo de até 220 kWh mês. Essa isenção do ICMS é mais um apoio de 10 milhões de reais do governo do estado, que vai beneficiar mais de 108 mil famílias, que são famílias inscritas nos programas sociais do governo federal, e que elas terão um desconto de 100% do ICMS na conta de energia. Nós conseguimos, por se tratar de um incentivo de natureza fiscal, nós conseguimos uma aprovação desse incentivo no CONFAZ na última quinta-feira, conseguimos uma reunião extraordinária do CONFAZ, para poder aprovar esse assunto, que foi aprovado por unanimidade por todos os 27 estados da federação, a proposta do Espírito Santo, e o governador Renato Casagrande já editou na sexta-feira, dia 17, um decreto estabelecendo essa isenção na energia elétrica para beneficiar as famílias mais pobres. E tramita na Câmara Federal, foi proposto pelo deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, a recomposição a estados e municípios do ICMS e ISS por 6 meses por parte do governo federal. Ainda está em tramitação na Câmara Federal e deve ir para o Senado também nos próximos dias. Como que o Estado avalia essa possibilidade do governo federal fazer essa recomposição aos estados e municípios? Eu avalio de uma forma muito positiva a proposta da Câmara dos Deputados de criar o que a imprensa está chamando de seguro-receita, ou seja, se a nossa receita ela cair, o governo federal ele iria pagar a diferença, mas ainda há muita preocupação, não é momento de comemorar, não é momento ainda de considerar que nossa queda de receita será atenuada, porque, infelizmente, o grupo econômico do governo federal, liderado pelo ministro Paulo Guedes, é contra essa proposta. Então ainda há muito o que avançar, tanto nas discussões no Senado Federal, quanto nas próprias discussões com o Ministério da Economia, para que os estados consigam que seja efetivada essa proposta, esse projeto da Câmara dos Deputados. Então precisamos ainda estar muito atentos e muito cautelosos, porque ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. E o Estado, então, apoia esse projeto, correto? Com certeza. Qualquer medida de socorro financeiro aos estados, principalmente essa que se trata de transferência direta, auxílio, e não é linha de crédito, são medidas muito oportunas para o momento. O volume ele ainda pode não ser suficiente, porque ainda ninguém tem noção do tamanho da crise,
Para vocês terem ideia, os Estados Unidos lançaram pacotes de 2 trilhões de dólares, trilhões, o que daria aí mais de 10 trilhões de reais. Em termos de percentual do PIB, os pacotes do governo federal, eles estão na ordem de 5% do PIB, enquanto outros países mais ricos e outros países mais pobres já têm lançado medidas na ordem de 20% do PIB. Então, o governo federal brasileiro, ele ainda está tímido nas medidas de enfrentamento ao coronavírus, mas nós esperamos que com o avanço da doença, com a realidade batendo na porta, o governo federal acelere e apoie mais as empresas e pessoas. Antes de ir para a parte final da nossa entrevista, secretário, eu queria te perguntar em relação à nota A que o governo do estado tem junto ao Tesouro Nacional em relação às finanças. O senhor começou falando sobre isso na nossa entrevista. Na última semana, a nota chegou a cair para C por conta de um pedido de atraso ao pagamento à União, mas o STF determinou na última semana que a nota continuasse sendo A. O que isso significa na prática para as finanças do estado? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que houve um descumprimento de uma decisão liminar. Nós entramos com ação no STF pedindo a suspensão das dívidas do Estado com a União, exatamente para termos mais recursos para combater o coronavírus. E o ministro Alexandre de Moraes prontamente concedeu a liminar, suspendendo os pagamentos das dívidas do Estado com a União, totalizando aí uma economia de 60 milhões de reais em 6 meses, dinheiro integralmente utilizado na compra de respiradores, de álcool em gel, de máscaras, medicamentos e uma série de itens de combate ao coronavírus. No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional, de forma ilegal, injusta e arbitrária, como uma medida de contraposição ao que o Estado fez, a Secretaria do Tesouro Nacional alterou a nota do Estado de A para C porque nós ajuizamos a suspensão da nossa dívida. Isso, o ministro Alexandre de Moraes, nós informamos a ele que socorreu, e o ministro deu 48 horas para que a União se justificasse por que ela descumpriu a liminar e alterou a nota do Estado. Com esse ato ilegal da União, pode ocorrer até que servidores percam seus cargos públicos ou possam ser multados, porque não pode haver uma irresponsabilidade desse tamanho com um ente federativo como o Estado do Espírito Santo. A nossa nota A, ele é um selo de bom pagador, ele coloca o Estado como um Estado com capacidade de buscar crédito, de buscar recursos em bancos internacionais, de obter recursos para investimentos que melhorem a vida dos capixabas. Esse é o objetivo da nota A. E a prova da gestão do Estado do Espírito Santo. Secretário, muito obrigado por comparecer, mesmo à distância aqui do Giro TVE, nesse programa especial de segunda-feira. Uma boa noite para o senhor e deixo para você o último recado para uma breve reflexão sobre o que será da gestão pública financeira do Estado pós-pandemia do coronavírus. Bom, Lucas, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que estão me assistindo. Fica a reflexão de que esse momento de crise nós precisamos repensar a nossa vida, repensar nossas prioridades, repensar, voltar a valorizar nosso tempo em casa com a nossa família e repensar nossos hábitos de consumo. Nós, no governo do Estado, estamos adotando todas as medidas possíveis para salvar a vida das pessoas, para resguardar a vida das pessoas e para resguardar os empregos. Então, esse é o meu recado, vamos repensar e vamos utilizar dessa crise para sairmos ainda maiores e mais fortes e vivermos novos tempos de felicidade daqui para frente. Muito obrigado, gente, ótima noite. Obrigado, secretário Rogério Pegoretti. Esse, então, portanto, foi o Giro TVE especial desta segunda-feira. Para você, um forte abraço. Amanhã estamos de volta às 18 horas aqui no Giro TVE.
ZYA 532, TV Educativa, Vitória, Espírito Santo.